porque eu vou ter um momento hoje que eu já vou falar das versões, vocês vão entender como é que funciona o Power BI, como é que vai ser feito, já vou orientar todos vocês nisso, tá? Não se preocupe em relação à ferramenta. Vamos lá, tá? Isso aqui, tá, pessoal? A gente vai falar começar a falar um pouco sobre a questão das tags de implementação, mas o que hoje a gente se preocupa muito nas empresas, tá? Vocês sabem que eu não sou só Senai é uma das minhas casas em si. Eu continuo ainda trabalhando nas empresas, né? Eu tenho uma empresa e continuo trabalhando como analista e gerente de algumas empresas. E eu trabalho muito em relação a dados, né? Tanto essa questão do BI como a ciência de dados é uma das minhas casas. E como, como matemático também que eu sou, né? Eu gosto muito dessa área até, é, que ela é uma área assim muito dinâmica, né? Eu acho assim que essas áreas dinâmicas assim me deixam estimulado para cada vez mais novos desafios que aparecem para a gente, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, tá? Quando a gente trabalha ali com, com dados, tá? A gente tem que entender um pouco do que é essa situação e até algumas situações que vão acontecer com vocês, né, em relação a esses dados, tá? Normalmente, tá, vocês não têm, né, ali o acesso, né, praticamente quem não é da área de TI aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente hoje o Power BI ele se torna uma ferramenta para todas as áreas, mas algumas vezes esses dados eles não estão em tabelas, estão em alguns lugares ali mais específico do setor de TI, né? E aí a gente precisa muito de permissão para isso. Ou a gente vai explorar dados que são entregues para a gente, ou dados que são enviados pelo setor de TI para a gente trabalhar. Aí tá chegando gente aqui, eu tô aceitando. Tá? Então, o Power BI ele vai dar para a gente ali o primeiro passo de contato com essa realidade, tá? Isso hoje tem muitas vertentes. Hoje eu tenho avanços hoje para o analista de dados, o engenheiro de dados, o cientista de dados, né? E agora já estamos com engenheiro de IA aplicado a dados, né? Cada vez mais isso tem evoluído, né? Dentro da família Power BI, tá? A gente tem. Quem é esse aqui? Como é que um aluno está ligando? Deixa eu ver aqui. É com um aluno que está ligando aqui. Tá. Então, o que nos acontece, tá? A gente é, tem as carreiras, tá? O que significa isso? Eu posso. Volta, tá? Eu posso seguir ali uma linha de certificações que me permitem comprovar ali, né, toda a minha estrutura de conhecimento, tá? Vou só pegar aqui o link novamente. Transmissão. Mas inicialmente é simples. Tá chegando gente, aí eu tô aceitando aqui. Cadê o link? Né? Ainda mais assim que a gente tem muito aí, vai. Tá. Informações, planos. Tô enxergando aqui o link. É, eu disse que não está conseguindo entrar na aula aqui, ó. O aluno. Aí, só um momento. Ferramenta da reunião. Complemento.
Pronto, passei o link para ele aqui. Então, o que acontece, tá? A gente hoje pode ali seguir uma linha de carreira, tá? Tem, por exemplo, o Senai, como vocês estão tendo os cursos do Senai, mas tem outros cursos que vocês podem dar depois um respaldo é, maior, que é a certificação, né? Aqui eu estou fazendo um curso, né? E eu tenho a certificação que vocês podem ser testados pela própria Microsoft, né? São testados que são ali o exame de Microsoft, que é o PL 300. Daqui a pouco eu entro lá no site da Microsoft, eu mostro para vocês. Isso aí vocês começam a ter uma outra carreira certificada pela Microsoft, né? E vocês também podem fazer a prova de certificação, que é uma prova que a Microsoft faz, e isso dá um peso muito gigantesco hoje em nível curricular às certificações, né? Claro que uma prova de certificação, ela não é gratuita, tá? A gente vai adentrar um pouco essa conversa aí. Praticamente aí todas as famílias Microsoft, ela tem essas linhas de certificações onde você pode fazer as provas e adquirir um emblema internacional, tá? O aluno está conseguindo entrar. Então, olha só, o que a gente tem que... Boa, vamos lá. É, o Power BI precisa de certificação ou pode conseguir algo sem? Não, não, não. Você pode conseguir algo só com os cursos, por exemplo, com esses cursos que vocês estão fazendo aqui, são cursos que chamam de cursos livres, né? Dentro da carreira de educação, são cursos livres. Você pode conseguir algo normal, conseguir um trabalho, tal, não tem problema. A grande diferença hoje é que a prova de certificação, ela te dá um peso no mercado, tá? Porque você foi testado pela Microsoft. Tá? Você foi testado pela Microsoft, tá? Então, só para vocês terem noção aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tá? Esse já deixando uma dica aqui, esse site para vocês que é o Microsoft Learning, peraí, deixa eu ajudar esse aluno aqui que está tentando, tá? É, o Microsoft Learning, tá, pessoal? O que que ele faz? Então, a certificação hoje dá mais motivo de mensalidade. A certificação ela te dá um peso maior. Tem certas empresas, tá, pessoal, que elas pagam até 20, 30% mais ao salário por causa da certificação. É porque você vai ser testado pela empresa que desenvolveu. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, tá? Então, o que acontece, tá? Aqui dentro do Microsoft Learning, o que é que a gente tem? Se vocês clicarem aqui, a gente tem toda a questão. Acho que ele conseguiu entrar aqui. Bora ver se é ele. Tá? Eu tenho aqui, ó, treinamentos, documentação, olha, treinamentos, ó, perguntas e respostas, tá? Então aqui, tá, eu tenho dentro da área de treinamentos, tá? Eu tenho uma coisa aqui ó, caminhos de carreira, tá? Que eu acho bem interessante no caminho de carreira. Que ele faz? Ele traz para ti ali todo, né, um planejamento que vocês podem, olha, quero iniciar minha carreira hoje, quero ó, administrador, engenheiro de IA, app, usuário empresário, tá, não tá conseguindo entrar, ó, tá? Então,
Isso tem acontecido muito na nossa área de TI, tá? Na verdade, isso já tem acontecido há uns 2 anos e meio, né? Essa história da Microsoft, ela define por carreira, né? Até porque, tipo assim, eu não vou contratar um profissional que só vai fazer uma coisa, tá? É, Então, normalmente, o que acontece? Eu não vou contratar o cara só porque ele fez Excel. Ele não vai ficar o dia todo fazendo Excel. Ele deve fazer outra coisa na empresa, né? Então, esse negócio de eu fazer o cara fazer um treinamento, e aí, através desse treinamento, ele ser contratado para uma ferramenta, a gente sabe, a gente não faz só uma coisa na empresa, né? Por exemplo, que o cara aqui que é TI, por exemplo, é, ele ali é contratado ali para analista de suporte, né? Então, o que é que fez que a Microsoft fez? Ela montou dentro dos cargos os treinamentos que a gente tem que adquirir para chegar neles, né? Por exemplo, esse é um treinamento que ele estaria dentro ali da análise de dados, da ciência de dados, essa área de dash, né? Então vocês podem de repente, pô, eu queria chegar, né, ser, por exemplo, analista de dados, né? Pô, você clica aqui e aí ele vai te dar um caminho do que é o analista de dados, como você iniciar seu plano, né? Quais são os custos que vocês têm que atingir. E olha lá que já aparece logo de primeiro, olha, Power BI aqui, tá vendo? Então aqui, ó, são vários cursos. E aí vocês vão atingindo esses mini cursos, né, recebendo esses emblemas, onde esses emblemas aqueles têm um peso curricular para vocês. Essa é a nossa primeira dica, que é da ferramenta Microsoft, que vocês tenham ali dentro do Microsoft Learning, né, esse convívio, porque aqui toda hora, principalmente o Microsoft Power BI, ele sempre está atualizando, está trocando, né? Então aqui vocês conseguem, pô, eu queria seguir essa carreira. Vocês vão ver quais são os passos de treinamento que ele vai dar para você aqui, ó. Lembrando que cada um desses aqui é um curso, tá? Então, por exemplo, a introdução ao analista de dados na Microsoft. Ele vai explicar o que é, ó, o produto, que é a ferramenta tecnológica, que é o Power BI, né? E assim, qual é a sua função e o assunto. Luiz Alberto, todas as aulas eu vou gravar e vou botar lá na plataforma, tá? Sem problema. Normalmente eu termino, eu paro a aula, aí eu espero a Google me mandar uma mensagem, dizer que a aula já está liberada, né? E aí eu jogo lá para a plataforma e mando uma mensagem no grupo e depois eu vou colocando lá no Google Sala de Aula, tá? De vez em quando, às vezes eu sou muito espontâneo, então às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu tenho que editar, senão o Google tira do ar. Deixa eu ver aqui qual é o código que esse rapaz está pedindo aqui. Espera aí. Vou ver se eu pego aqui já o conteúdo e mando para vocês aqui. Tchá, tchá, tchá. Beleza, tá? Esse é um curso de introdução, tá, pessoal? Depois vocês podem até depois entrar no curso de analista de dados júnior, que ele é um curso mais longo, mas ele é bem mais específico. Ele vai trabalhar com Power BI, ele vai trabalhar com Python, ele vai trabalhar com R, ele vai trabalhar com horas de Canva, né? O Excel, a ideia desse outro curso que eu até desenvolvi para cá, ele é o que uma empresa hoje ela trabalha, né? Então, o que a gente lá faz? Ele já começa, é um curso 160 já lá, só que ele começa de estatística, né? Vai começar com Excel, depois vai começar com Power BI, com Python e assim vai. Hoje, até como eu já estava escalado aqui, também tem o nosso outro professor, que é o professor Rodrigo, também está com esse curso, né? Mas é um curso que eu já estou desenvolvendo o segundo nível dele, que vai ser o analista de dados sênior, mas e vou organizar esses dois como os cursos de cientista de dados, né? Mas também vai ser, quando tiver tudo prontinho, eu vou colocando no grupo de vocês aí, avisando que tá sendo criado, que vai se abrir e assim vai. A gente vai avisando vocês. Tá? A gente retornou agora no dia 3, então eu não tinha informação como estavam as turmas, né? Porque eu só sou o professor. Essa parte estratégica fica para lá. E aí
eu não tive acesso, as turmas já estavam sendo abertas, mas quando for agora no segundo semestre, qualquer turma que abrir, eu já aviso vocês antes, tá? Esse aí eu vou dividir até em dois. Vai ter esse aí que é o Júnior, e eu já estou terminando de montar o Sênior, que aí já vai ter mais banco de dados. Esse segundo já tem mais envolvimentos, tá? Então vamos voltando aqui pro nosso, tá? O que aconteceu? Quero participar da reunião. Um aluno que está mandando aqui, pô. Vamos lá. Para ajudar um que não está conseguindo entrar. Então, o que acontece, tá, pessoal? O Microsoft Learning é bem interessante para vocês, para que vocês possam, né, olhar em relação aos conteúdos da Microsoft. Tem muitos treinamentos da Microsoft, tá? Aí, os treinamentos oficiais que vocês possam fazer. E vocês podem personalizar esse caminho de vocês para que vocês possam é, saber para onde vocês vão. Ele tá ligando aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar. Eu já estou tentando de tudo aqui. A gente não está conseguindo entrar. Tá? Então, a nossa próxima situação aqui, tá? É, antes de voltar lá, é falar um pouco sobre a questão do nossa ferramenta lá do Power BI. Não, na verdade, esse aí é da Microsoft, tá? É, no caso, a Microsoft ela criou todas as estruturas de curso dela, né, para que vocês possam seguir. Mas a Cisco tem a dela, a Oracle tem, a própria Google tem, tá? É, elas têm esses sites que direcionam vocês, tá? Se vocês procurarem Google Treinamento Oficial, Oracle Treinamento Oficial, Cisco, a própria Cisco, que a gente é parceiro Cisco aqui, sempre está abrindo o curso da Cisco, é, tem as suas trilhas lá, tá? Tem as suas trilhas de certificação. Aqui dentro do Learning, tá? Só voltando, quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho pelo produto e eu tenho pela função, tá? Então, por exemplo, eu estou estudando Power BI. Você vai procurar aqui, ó, Microsoft Fabric, Form, iTunes, Code, ó, Power Plataforma, Teams, tá vendo? Office 365, PowerPoint, tá vendo? Soluções com SQL, ó, telefonia, tá vendo? Tem todas aqui as principais ferramentas, tá? É, de uso da Microsoft, tá? Então, se você Office, vou abrir aqui o Office, ó, do Office, Microsoft Viva, tem subtópicos, a Microsoft Power Plataforma, né? Dentro do Power Plataforma, eu tenho o Power BI aqui, ó. Ok, tudo bem, Cris? Então, o que acontece, tá? Aqui, ó, como eu marquei Power BI, ele está mostrando aqui, ó, todos os cursos que vocês podem, né, ver do Power BI e fazer, ó. E cada um desses vocês vão adicionar aqui, ganhar um emblemazinho, né, para colocar no currículo em relação a isso aqui, tá? Isso aqui depois pode ser impresso aqui nas propriedades, vocês podem fazer, imprimir e tal, e tirar todos esses mini certificadinhos, tá? Eu prefiro que vocês eles são pequenos, olha aqui, ó. 2 horas, 4 horas, tá vendo? Olha, 1 hora, tá vendo? É porque eles só são das partes das ferramentas. E tem as carreirazinhas, tá?
Se você vê, normalmente as carreiras são maior, por exemplo, olha só, introdução, ó, roteiro de aprendizagem, tá vendo? Roteiro de aprendizagem é porque ela faz parte de um curso de função, analista de dados, cientista de dados, tá? E o módulo, ele é só a parte técnica da ferramenta, tá? Onde você vê a palavra roteiro de dados, de aprendizagem, desculpa, ele está vinculado a alguma função trabalhista, tá? Então, eu quero ser analista de dados. Isso aqui deve ser algum roteiro de algum curso de análise, tá? Dessas situações aqui, tá? Vocês têm aqui por níveis, né? Se vocês clicarem, cara, passar um bom tempo aqui, vocês vão aprender muita coisa interessante, tá? Ele tem, assim, muitas ferramentas interessantes e avanços para isso. Deixa eu ver se eu pego aqui só o PL300. PL300 é começar a criar com Power BI. Ele faz parte de um exame. Cadê o código que eu mandei para ele? Meu Deus do céu. Tá, agora. Pode, não tem problema. Então, por exemplo, se você quer ser validado pela Microsoft, que o seu conhecimento de Power BI, você bem aqui, ele fala bem aqui, ó, que existe um exame, olha. O exame PL200, tá vendo? Esse exame aqui, ele vai justamente te testar para saber o teu conhecimento Microsoft. Você vai entrar numa plataforma, tem uma taxa tal. Ó, esse exame está até para ser desativado agora, dia 31, olha que bacana. Vai ser bem atualizado para outro maior, né? Tem o guia de estudo, tá vendo? Você vai fazer. Normalmente, como de certificação, tá, pessoal? Minha tela caiu? Como é que tá? Todo mundo tá vendo? Só para saber. Deve ser algum da internet, Luiz. Sai e volta às vezes. Eu tô com um José que o José não consegue entrar. Já passei o código, já passei o. Já coloquei o e-mail dele e nada. Ah, então olha só, voltando aqui. Prova de certificação, tá? Ela é diferente em relação a um curso livre. A gente no Senai funciona diferente. A gente tem avaliaçãozinha, trabalho. Normalmente quem lá lembra daquela época de fazer curso, o cara às vezes ia pro curso, ficava lá, terminava o curso, ganhava o certificado. É que é diferente, tá? Então o que acontece? A prova de certificação, você vai ser testado pela empresa. Então, se você olhar aqui, ó, existe o idioma da prova: francês, alemão, português, Brasil. Tá vendo? Este exame mede a sua capacidade de concluir as seguintes tarefas. Você tem uma taxa do exame, olha lá a taxa, em dólar, né? E você agenda esse exame para fazer esse exame, tá? Isso é para uma carreira de dados com Python, desculpa, Python, com Power BI, estou pensando em Python. Com Power BI, eu lembrei o negócio de Python aqui. E aí o que acontece? Você vai ser testado. Normalmente você pode ter a escolha de fazer essa prova aí, ela online. Não é online, pensando que vocês vão, tipo assim, casa da mãe Joana, tá? Não é assim. Porque vai entrar um examinador, ele vai entrar no teu computador, ele vai deixar tua câmera ativada, né? Ele vai pedir para te afastar o celular perto de ti. Tua máquina vai ser monitorada enquanto você vai fazer esse teste, tá?
eu não aconselho que vocês façam, se vocês quiserem ter certificação, em horário que você estiver perto de alguém, ou um lugar barulhento, porque eu vou te explicar. Como é uma prova que ela vai ter um validador te monitorando, qualquer coisa que ele desconfiar que você está colando na prova, você pode perder a prova. A prova fecha e aí você perde, como diz ali o Edson, as suas 500 pila. Você vai ter que fazer a prova de novo, pagar para fazer a prova de novo. Tá? Isso é para validar o seu conhecimento e ganhar esse emblema da Microsoft no currículo, que é uma certificação internacional. Eu ter de consultor funcional da Microsoft plataforma, como está aí. Tá? Então, cara, se for fazer, eu, por exemplo, eu faço muito de madrugada, tá? Faço muito de madrugada minhas provas de certificações, porque eu já uma vez fui querer fazer em casa e simplesmente, quando era mais novo, eu morava no segundo andar, e aí gritaram lá debaixo de casa, Marcos, a voz, né, o variador pensou que alguém estava passando alguma informação e eu perdi minha prova. Sim, eu sou. Para mim para mim poder chegar a ser professor oficial Microsoft, eu tenho que ter no mínimo 3 provas de certificação Microsoft profissional, que eles chamam, que é para mim poder atingir o que a gente chama de MCT, né? Que é o Microsoft Trainee, que aí você pode ministrar cursos oficiais, né? Eu poderia ministrar pelo SESI, pelo Senai, sem nenhum problema, né? Mas são cursos livres. É diferente, tá? Você ministrar um curso oficial, o preço da hora é diferente, existe toda uma bagagem diferente em relação a isso. É uma outra carreira de treinamentos oficiais, tá? E aí você vai escolhendo a carreira que você quer, tá? Nesse caso aqui é para quem quer seguir essa carreira de dados. Normalmente o outro que eu ministro muito aqui, cadê? Vou mostrar aqui. Esse aqui é o ministro, que é o AZ900. Pra, né, quem conhece, o AZ900, ele é a carreira de nuvem, tá, da Microsoft. Então, para quem quer entender sobre nuvem e tal, isso aí um dos cursos que eu ministro. E os cursos de servidores, que também é da minha área mais a questão dos dados que estão agora, né? Eu tô com um marcado para fazer, né? Porque toda hora isso aí pode estar atualizando, você tem que. Certificação tem um tempo de vida, tá? Também, tá? Ou seja, esses R$ 500 significa, tipo assim, daqui a 2 anos, tu tem que revalidar isso aí, para realmente pra ver se tu ainda continua estudando, para ver se tu ainda é esse profissional certificado, né? Tem certificação que ela é vitalícia, mas tem a maioria das certificações técnicas você precisa renovar. Isso faz com que tu volte a estar ali, sempre tá estudando a ferramenta, tá? Ah, então, a primeira dica que eu deixo para vocês, tá? É justamente essa para que vocês usem esse site a favor de vocês, tá? Ele é interessante e mantém, né, vocês aí com títulos dentro da área, né? Como aqui, ó, essa aqui já é a da, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Cadê? É o arquiteto de cloud. Não está aparecendo aqui. Que é a certificação de nuvem. Essa tá, você não tá lembrando aqui, a Z305. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. A Z500. A Z400, a Z500, tá aqui, a Z500. Então, a Z500 é para a prova já de segurança da Microsoft. Tá? Então você vai estudar como fazer a segurança daquela relação da nuvem e assim vai. Tá? Isso faz parte de uma outra prova, que é a prova de segurança que a gente faz para conhecer. Né? Se não está lembrado, essa aí estava custando também, estava US$ 100 essa aí. Cara, eu vou falar assim, pessoal,
tá barato. Para vocês terem noção, eu sou professor também da Cisco. A da Cisco tá $300. $300 aí na. Mas aí o que? Só pessoal, só eu estou respondendo aqui o chat aqui antes de a gente começar. É, mas tu queres ir para a área de analista de dados, ciência de dados, entendeu? Ou as áreas que isso que eu digo assim, qual é a área que tu quer seguir? Isso aí depois a gente pode até fazer lá uma brincadeira lá no Google. Eu faço no Google Form, vocês colocarem as carreiras que vocês querem tentar seguir, que aí qualquer coisa eu faço um esqueminha para cada um. Tem dá. O analista de dados, ele trabalha com os dados em tempo real do acontecimento. Por exemplo, numa loja, né? Vou dar um exemplo que eu trabalho muito com frigorífico. Ah, o frigorífico quer saber qual foi, por exemplo, a carne que vendeu agora, hoje. Quem é a loja que vendeu mais hoje, qual foi a carne, qual foi o horário, qual foi o produto que saiu mais, qual foi o produto que saiu menos, quem foi o vendedor que vendeu mais, vendeu menos, se houve de repente ali carne que ultrapassou a validade, né? Isso quem vai me trazer ali é a análise de dados. Análise de dados com uma ferramenta como o Power BI e outras vão me trazer esses dados em tempo real. E antes, na hora do pagamento, tem as escolas que são escolas parceiras. Na hora que tu faz o pagamento, automaticamente é feita a conversão do valor do dólar real cotado e você paga lá, cartão de crédito, caramba, aí ele já gera um voucher e aí vai ser marcado o dia da tua prova, tá? A ciência, agora só voltando aqui, eu falei da análise de dados. A ciência de dados, ela já é diferente, tá? Eu vou só um resumo, tá? Tem muitas áreas, tem muita coisa dentro, tá? Estou pegando assim só um tópico direto, mas ela faz muito mais coisa, tanto a análise como a ciência. A ciência de dados, ela tenta prever a situação. Uma das ferramentas possíveis dela é a questão da previsão dessa situação, tá? Ela faz muita outra coisa. Eu vou colocar uma principal, que é o quê? Por exemplo, eu tentar. Vou dar um exemplo para vocês, o Google. Quando vocês tentam, por exemplo, vocês estão pesquisando alguma coisa, o Google começa a tentar prever o gosto de vocês. E aí ele começa a aparecer produtos ao lado lá dele, que são possíveis produtos que vocês podem comprar, porque ele tentou analisar as informações e tentar prever esses gostos. Isso aí é ciência de dados. Entendeu? Eu tentar prever, de repente, ali o que você pode adquirir. Né? Uma vez o Jobs falou sobre isso. Ele falou que hoje nós, consumidores, a gente não sabe o que a gente quer. Então, através dos dados, eu posso tentar prever o que posso tentar comprar. Né? Então, aí você começa a tentar. Isso é uma das saídas da ciência de dados, existem várias outras. Né? A indução é outra história. Aí a marketing, a marketing, hoje, ela está muito unida com a análise de dados e a ciência de dados. Né? A minha esposa é da área de marketing, né? Ela sempre fala isso. Sem esses dados, a gente não consegue hoje fazer a chamada tomada de decisão, que é uma coisa que a gente vai até falar. Né? E aí a Marte usa suas técnicas que tem para induzir, de repente, eu não sei se até a palavra indução fica legal, senão daqui a pouco ela vai brigar comigo, dizendo que eu estou fazendo lá induzir as pessoas. Mas eles usam as técnicas que tem. Hoje tem técnica de linguagem natural, tem técnica tenta lá o algoritmo para tentar ficar. Cara, tem muita coisa. A Marte ela usa muito essa questão dos dados. Uma das vertentes que vocês vão apoiar, quem quiser trabalhar com os dados, é marketing. A marketing abusa e rebusa do setor de dados. Ela precisa desse setor para tomada de decisão. Ela tem dados, mas ela não tem, e aí que eu vou justamente tocar nesse assunto. Ela tem dados,
mas ela, deixa eu só botar aqui, ela tem os dados, mas ela não tem informação. A função, uma das nossas funções como analista é transformar esses dados, que são dados brutos, em informação para que ela possa tomar uma decisão. Esse teu trabalho que tu faz em pegar os dados que são bagunçados, que nós chamamos de dados brutos, e transformá-los em informação, faz com que a empresa, a partir de cada setor, cada gestor, possa tomar uma decisão a partir daquele levantamento. Por isso que hoje, tá, pessoal, é importantíssimo esses dados eles irem virem corretos e as saídas serem corretas. Se você, de repente, entrega uma informação que é ali mal trabalhada, você vai fazer com que a empresa ali tome uma decisão, né, baseada nos teus dados estão errados, criar uma estratégia no negócio que pode ser que está sendo errado, né? Tá? Isso tudo aconteceu, tá, pessoal? Porque antigamente, né, a gente tinha, eu não sei se tem alguém aqui de administração, que aí pode até me confirmar o que eu estou falando. Antigamente nós tínhamos aqueles gurus, né? O cara lá, o guru tal da administração. Eu comprei muito livro, né? Eu gosto de ler. E aí já aquela coisa assim, o cara ganhou 1 trilhão, não sei o quê. Aí fazia o livro dizendo como é que ele fez. Só que às vezes a receita dele, às vezes, e aí é que entrava aqueles gurus, a receita dele, às vezes, não era, a receita de bolo não servia para o meu negócio, né? Até um dia que, dentro da área de tecnologia, vou trazer um exemplo da área de tecnologia, quem lembra que antigamente existia um console, né, como tem, vou botar jogo de jogos aqui, chamado Atari, né, quem não um console chamado Atari, e esse console, uma empresa lá, chamada Activision, simplesmente pegou um cartão. Antigamente nós tínhamos os cartuchos de jogos, e aí ela disse, cara, vamos criar 1 bilhão de cópias desse jogo. Vai vender, vai vender, vai vender, vamos criar 1 bilhão de cópias. Simplesmente os caras não conseguiram vender ali nem 100 mil cópias. Nem 100 mil cópias. A partir dessa situação, se começou a analisar, não só nesse mercado, como outros mercados, que a gente não poderia tomar essa decisão dessa maneira. Então, hoje, só se toma decisão a partir dos dados. É necessário analisar os dados antes de tomar uma decisão. Tá? Hoje, a gente já está tendo uma outra crítica, né? Em relação, será que dados, só dados é o suficiente? Ou temos que ter dados e qualidade? Né? Antigamente, nós temos que bater a meta. Vamos botar aqui como trazendo essa função de dados brutos. Eu peguei os dados brutos, converti esses dados brutos em informação, né? Vamos imaginar aqui um caso. Bom, se fosse fazer aqui o professor Tadeu, o Senai, etc. Olha, Tadeu, é o seguinte, não, ainda falta 50 alunos para bater a meta. Você precisa ter 50 alunos cadastrados, iniciando um curso e finalizando o curso. Pô, cara, vou bater a meta. Eu vou abrir um curso aqui de 2 horas, cadastrei 100 pessoas, ministrei 2 horas, fechei. Peraí, cara. Aí o BI vai mostrar lá, o professor Tadeu bateu a meta, até com 50 mais alunos, era só 50. Cara, mas aí o que acontece? O cara diz assim, sim, mas eu penso, eu cumpri minha meta, BI, eu entreguei os dados, né? Entreguei lá, bati a minha meta. Mas e a qualidade dos dados? Hoje é o que se discute muito, essa nova análise, né? Nós passamos 5, 6 anos entregando número BI. O BI está cobrando. O BI está cobrando, pessoal. Olha, não batemos meta. O BI está dizendo que está devendo. O cara quer bater a meta. Será que agora tem certas áreas que essas metas têm link com qualidade? Quer dizer que ele deu um curso de 2 horas com 100 alunos. E que curso é esse de? Boa, tá aí. Eficácia, né? E a eficiência, né? Então, a gente hoje, né, que trabalha com essa questão,
a gente tem discutido muito hoje no mercado, tá? Sobre essa questão de eu ter o BI, cumprir o BI. Mas como isso foi cumprido? Como isso foi cumprido? Tá? Então, a gente tem pensado isso. Eu pegar esses dados, os dados bagunçados, que nós chamamos de dados brutos, como está aí, e eu transformar esses dados em informação. Essas informações vão gerar tomada de decisão. Essa tomada de decisão, a partir de metas, tem que ser cumprida. Só que agora nós temos que cumprir isso com qualidade. A gente não pode simplesmente só cumprir. Né? Hoje, com várias ferramentas, ela tem cobrado, né, a gente, não só de dados, com ciência de dados, gestores, administradores, marketing, cumprir isso com qualidade no mercado. Chegou um aluno aqui. Tá? Então, o que, que eu tenho na tela? Por exemplo, como eu falei para você, dados brutos, olha. Dados isolados, né? Uma idade, um nome, uma data. Isso aí, sozinho para a gente, não tem valor. E aí entra a gente na jogada. Né? Uma tabela não estruturada, cheia de valores jogado lá, isso vai acontecer muito com a gente. A gente vai fazer um processo para organizar isso. Então, o que, que a gente precisa entender? Que pegando aqueles dados, eu organizando ele de uma maneira que ele me transforme isso em informação. A maior parte do tempo que nós que trabalhamos com os dados, analista de dashboard, cientista de dados, nós perdemos mais tempo em duas fases desse trabalho. Uma dessas é a fase de extração e a fase de transformação. É receber esse dado. Normalmente esse dado ele não vem organizado e vocês têm que organizar esses dados nesse processo de transformação, né? Antes de eu querer aplicar qualquer gráfico ali. Tá? Eu não posso responder as perguntas dos meus gestores só com os dados bagunçados. Você imagina lá, se eu recebo isso aqui, diga, cara, isso aqui é R$ 25, João deve ser alguém, e aí ele deve ter ido trabalhar. Eu não posso fazer essas suposições, eu tenho que analisar, ver de onde é isso, né? Partir até chegar ao ponto de entender o negócio. Né? A gente acabou, por exemplo, há 2 dias atrás, de contratar um profissional para uma das empresas que eu atuo, que a nossa pergunta é essa, a gente falou assim, cara, a gente está com muita dificuldade de contratar profissional, porque duas situações, o cara não quer entender do negócio. Né? Você imagina, por exemplo, eu vim de um shopping, eu trabalhava num shopping, né? Cresceu muito, né? Eu conheço o dono, muita gente fina, a família lá, tal, os caras cresceram, tal. Mas assim, conheci todo o processo, os caras têm posto, tem peça de carro, tinha tudo. Conheci tudo lá. Quando eu saí de lá, eu peguei uma proposta para trabalhar com um frigorífico. Com quero, vamos, tá? Fui trabalhar com frigorífico. Quando o dono perguntou para mim a primeira vez, assim, Tadeu, cara, o que é que tu sabe de carne? Cara, só sei comer. Eu vou mentir na entrevista. Essa diz, pô, sei comer, bicho. Se tu perguntar para mim de servidor, perguntar para mim de dados, beleza, essa é a minha praia, mas porque eu sei de carne, eu só sei comer, porra. Eu vou precisar que tu me pare, eu vou parar. Eu venho para cá parar um mês, eu vou por setores, eu quero conhecer o processo, eu quero conhecer o negócio. Deixa eu entender o negócio. E aí daqui a gente senta, a gente vê como a gente faz. Me paga inicialmente tal, eu vou continuar resolvendo problemas dos servidores e outras coisas. Mas para essa área primeiro eu preciso absorver o negócio. Cara, eu fui lá para o setor de abate, fui conhecer como era o processo, cara, hoje eu conheço desde a explosão que vem o gado, desde da compra até a distribuição.
ainda continuo comendo, mas eu continuo, agora eu sei de onde vem todo o processo, né? Isso hoje eu entendo o negócio, né? E a gente vê essa dificuldade, a galera às vezes não quer entender o negócio. Ah, eu só quero entender sobre isso. Mas isso é de onde? Né? Então, para você entender os dados, você tem que entender de onde são aqueles dados, do que ele está vindo, de onde ele vem, para onde o que a gente vai. E os próprios gestores que estão ali, eles têm que saber fazer a pergunta, tá? Isso não é só aqui, tá, pessoal? Isso aí é internacional. Tá? Eu atuo no mercado português também, quem já foi meu aluno sabe. Eu já não gosto de ficar falando isso, mas eu atuo no mercado europeu e tanto aqui. E a gente sabe, isso é padrão. Né? Eu até falo, eu sou professor de faculdade, às vezes eu vou lá nos cursos, nos outros cursos de gestão, eu digo, cara, vocês têm que ministrar uma matéria de gestão aplicada, de BI, porque esses caras serão os gestores. Eles têm que saber conversar com os setores, sentar com o setor de tecnologia e impedir. O setor de tecnologia ele sabe técnica e eles vão pedir as coisas. Se eles não souberem pedir, eles não vão adivinhar. Né? Então, muitas vezes o cara chega para mim lá, até eu tenho essa tabela aqui e eu preciso, não sei, ver o que tem aí. Ah, peraí, o que é que tu queres? Essa tabela de que é? Ah, essa tabela de vendas. Então, tu quer o quê? Saber quem é que vendeu mais, vendeu menos, quais são as lojas, esses dados que tu quer? Eu vou ver o que eu encontrar de base, aí eu tenho que adivinhar, né? É, mais ou menos deixa eu só ver se eu tô falando certo antes de tu brigar comigo. É Shirlina, isso? Shirlina. Ah, tá. Tá. Essa questão a gente fala, essa integração de colaborador é difícil, é, e é muito complicado. Eu trabalhei na ponta, vim de baixo, a gente vai vendo isso. E essa tomada de decisão aí hoje é ponto de partida para tudo, tá? Então, quando a gente fala hoje, a gente tem que pensar o seguinte: os dados são desorganizados, a informação já são esses dados organizados, e a partir dessa informação a gente gera conhecimento, né? A gente gera conhecimento para poder justamente através desse conhecimento aí, né, vai surgir ali análise, padrões, essas tendências, né, e a gente vai falar uma coisa muito, trocar no nome, que é um insight, né, por exemplo, diz aqui, qual é um exemplo, diz, o cliente João realiza compras recorrentes do mesmo produto no início de todo, então a pergunta é, será que realmente o João, ele é um ponto ali de decisão? Você vai consultar esses dados, vai separar o João, vai separar e vai fazer, a gente vai separar, beleza, olha, o João todo mês realmente ele faz, ele é um cara ali que de repente a gente pode fazer um plano para ele, de repente nós temos vários clientes que faz isso, faz compras recorrentes. Cara, setor de marketing, vem cá. É porque eu sou bem chique nessa questão, eu me meto, como eu já fui gerente de setor, às vezes eu não consigo ficar parado às vezes. Aí eu disse, cara, vem cá, olha, tem uma situação, vamos criar uma ideia de plano de negócio, de repente, desses caras que são recorrentes, vamos criar uma estratégia para esses caras terem vantagens. Né? Por exemplo, quem não tem aqui, às vezes, né, parece aquelas milhas, né? Que o cara tem plano de milha, que tem vantagem, não sei, vamos fazer com carne. Aquele cara vai voltar sempre contigo, tu tá dando vantagem para ele. O setor de marketing cria estratégia, divulga, pega, devido a uma análise de um dado, pode fazer que eu tenha um projeto como esse acontecer. Né? Aí é aquela coisa que eu vou chamar vamos botar Shirline, eu vou errar esse nome direto. Aí tem a questão do colaborador, essa questão é difícil. Às vezes os setores não conversam, às vezes não querem, às vezes, vai dar trabalho, Tadeu, isso vai dar trabalho. Porra, tu quer arranjar trabalho pra gente? É o que tem acontecido mais, eu tenho muita dificuldade nisso nas empresas. Line, pronto, obrigado, até melhorou. Então o que acontece?
encontrar essa pessoa, essa visão. Vamos criar uma ação estratégica, olha aí, como dizer, criar essa campanha, fidelizar o cara. Isso saiu de uma análise e lá de uma pergunta que poderia estar incomodando ali o cara da venda. Assim, esse cara todo mês vem fazer compra, nós temos clientes certos. Todo mês esse fulano tem. Bora fidelizar. Analisa se realmente quantas vezes ele vem. Né? A gente estava conversando, eu e o gestor de um dos frigoríficos, né, o Alex, estava conversando com ele, e aí a gente fala isso, Tadeu, os caras às vezes não têm tomada de decisão. Né? Ele comentando comigo assim, pô, vou te explicar. Eu fui lá para o interior e olha só, olha os dados vinculados a isso. E aí eu fui almoçar lá, num açougue perto do frigorífico do interior. Uma churrascaria. Ele simplesmente, por um incômodo dele, ele perguntou, cara, quem essa a dona dessa churrascaria compra carne com quem? Ela é cliente nossa. Você analisa. Porque a primeira coisa que ela vê, ele fica. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Ele ficou ali, cara, essa mulher vende, compra por dia ali 30 quilos de carne. Ela faz almoço e janta, 60 por semana, 300 por mês. A gente botou aí, o cara botou a pulga atrás nós do vendedor. Cara, por uma única análise de dados que ele pensou, só uma análise mental. Ela compra mais de 300 quilos de carne. Vocês estão perdendo venda. E o cara não é responsabilidade, o cara é lá da ponta. Né? Então, essa colaboração aí, né, que a Laina falou, é importante, mas é difícil, é bastante difícil. Então, através dessa informação se gerou conhecimento, esse conhecimento de um insight gerou uma estratégia que gerou lá um trabalho, e isso tudo para uma tomada de decisão baseada nessas informações. Então, os dados brutos, que são os dados bagunçados, né, vamos botar assim entre aspas, eles organizados, eles vão virar uma informação. Essa informação vai gerar conhecimento, né, a gente vai analisar ali os padrões, vai gerar um conhecimento. E a partir desse conhecimento, nós podemos gerar uma ação orientada, uma decisão, uma estratégia. Essa estratégia ali vai gerar um resultado. Né? Então, isso hoje, se você colocar, para quem aqui já trabalha com empresas de médio e grande porte, já deve ter percebido isso. Né? Toda fim de mês, quem trabalha o fim de ano, semestralmente, reuniões, cara, vamos analisar aqui as nossas metas, né? Os dados que foram gerenciados, entregues, né? E aí, hoje, se respira isso, né? Se respira. E nós temos hoje poucos profissionais, né, trabalhando hoje com ferramentas de dados, né? Nós temos muito, uma coisa que a gente tem falado muito e a gente tem visto nas empresas, né? A história da Excel mania, eu até chamo de Excel mania. Tudo vira tabela de Excel. Né? Tem empresa aí que tem 15 gigas só de tabela de Excel. Cara, isso dá para converter. Vamos ver o que é isso aí. Vamos começar a organizar, né, um sistema, né? Então a gente tem que é, fazer com que esses dados que foram retirados gerem informação, gerem conhecimento, gerem tomada de decisão, gerem estratégia. Mas isso eu preciso de mão de obra, isso eu preciso de conhecimento. E aqui, pelo jeito, a gente já vamos formar aí uma galera, mais uma galera grande para o mercado, porque hoje o Power BI tá voando. Ele está voando. Tem muitas empresas que estão se tornando ferramenta básica, como fosse informática básica. Eu escutei isso de um aluno no curso passado, esse professor, na empresa que eu fui fazer a entrevista, Power BI é requisito básico. Requisito básico. Tá.
Beleza. Qual é hoje o paralelo que eu tenho entre esse curso e o analista? Esse curso, ele é só de Power BI, tá? O analista de dados júnior, não estou falando porque eu conheço, porque eu montei os cursos, o analista, ele é o mais completo, tá? Ele começa com estatística, ele vai da estatística, ele passa para Excel. Eu ensino lá o aluno trabalhar com análise de dados com Excel. Ele não tem Power BI, ele não tem outra ferramenta, só tem Excel. Então, vou ensinar ele a trabalhar com Excel. Vai aprender a pegar o Power Query no Excel, fazer os trabalhos, as filtragens. A gente simula o dado bruto, a gente transforma o dado organizado. Essas etapas que vocês estão vendo aqui, a gente vai repetir essa etapa no Excel. Aí depois ele vai passar para o Power BI. Tudo que ele aprendeu de análise, ele vai fazer só com o Power BI, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo, só que um pouco menor. Depois, eu vou passar para os cursos mais pesados, que são a parte de programação. Opa, travou. Agora, voltou. Aí ele vai aprender a trabalhar com Python para análise de dados, que já é um nível um pouco maior, porque ele vai trabalhar com uma linguagem de programação vinculada a dados, que já é para dados, já se vão botar aqui 1 bilhão de dados, 2 bilhões de dados. O Python ajuda muito nisso, né? Depois de ele aprender, ele vai passar para uma outra linguagem que é o R. O R é um concorrente ali, não vou botar concorrente porque o R ele é uma linguagem na área de estatística. E aí eu vou ensinar a trabalhar análise de dados com R. Né? Tudo que ele aprendeu com Python, ele aprende com R. E depois ele finaliza com o Origin Canva, que ele é uma ferramenta de mineração de dados. Vou mostrar como é que eu posso minerar dados. Ali tem uma introdução de inteligência artificial, com a parte de aprendizado de máquina. Quer dizer, já é é um curso mais completo, tá, pessoal? Lá tanto que ele é 860 horas, se eu não estou lembrado, né? Mas ele vai pegar todo esse percurso e a gente está com uma ferramenta da análise de dados aqui, que é o Power BI. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Tranquilão? Qualquer coisa, pare que a gente vai conversando. Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo de uma indústria, tá, pessoal? Nós, como o Senai em si, eu tenho, por exemplo, quantidade de peças produzidas, né, horas de máquina rodada, refúgio descartados, consumo de quilowatt por hora. Então, tudo isso são informações que podem gerar ser dados, esses dados de tomada de decisão. Esses dados organizados são gerados informações, por exemplo, o índice por linha, a taxa de produtividade por turno, indicadores de desperdício, isso tudo a gente tem conversado. Eita, quem mandou aqui um áudio de 32. Não consigo entrar? Ah, tá. Então, o que acontece? Tudo isso vai gerar informação e aí eu tomo ali uma decisão para tentar mexer na empresa, para cortar recurso, né, reduzindo gastos em 15%, cortando os custos, né? Mas tudo isso foi a partir de uma tomada de decisão, né? Até para a questão hoje de aumento de salário no setor, por exemplo, de TI, a gente hoje tem uma coisa que a gente trabalha que é com chamado. Tá? Hoje o TI ele é baseado lá num framework chamado White, e aí a gente tem um chamado. Então, por exemplo, vamos imaginar lá que eu tenho lá o Edson, aqui o Alexandre, que eu já conheço o pessoal, o seu Cláudio, são do mesmo setor, e aí de repente eu disse, olha, são todos no mesmo cargo, mas de repente seu Cláudio faz 100 chamados por dia. O Edson lá faz 80 e o Alexandre faz nessa média 79 e assim vai, tá? E aí o que acontece? Ó, a gente está vendo que o Cláudio todo dia ali mata 100 chamados. Quem o cara que está merecendo ali?
né? Os dados demonstram, né, que o Cláudio é um cara que está trabalhando, praticamente ele atende 20 chamados a mais por dia, apesar de todos estar no mesmo cargo. Tá? Então, o que acontece? É, numa tomada de aumento de salário dos três, os dados estão me demonstrando que o Cláudio que merece. Né? Então, por que eu disse o mesmo cargo? Porque eu estou dizendo que todos ali, os três, estão no mesmo nível de conhecimento. Tá? É diferente eu chegar assim, o Cláudio faz uma coisa, aí ele não, mas ele, aí o Alexandre poderia dizer, não, mas ele tem um conhecimento específico que eu não tenho. Mas por isso que eu disse, é o mesmo cargo, porque aí eu posso analisar o dado, entendendo que eles têm os três o mesmo conhecimento. Tá? Só que o Cláudio está matando 20 serviços a mais por dia. Né? E aí o que me tem que entender, eu como gestor ou gerente de TI, ou gestor, cara, vamos entender porque quais são os serviços que o Cláudio está resolvendo. Né? Aí eu mando, ou eu faço, ou eu digo para o meu setor, dizer, cara, eu quero entender quais são os setores que o Cláudio está atuando mais, quais são os serviços, os chamados que ele fecha mais. Ah, ele mexe mais com Office. Para mim, depois chamar o Edson e dizer, cara, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm dificuldade em relação ao pacote Office, alguma coisa? De repente, o Cláudio pode ter feito um curso por fora, ter um cunho. Para mim, poder até pagar um treinamento para o meu profissional. É? Posso até chamar o Cláudio. Pô, Cláudio, cara, vi que tu tem um conhecimento. Vamos nivelar. O que que tu acha? De a gente pagar um curso de nivelar todo mundo, tal. Tu tá te sentindo sobrecarregado, né? De repente ele pode estar trabalhando muito porque de repente ele adquiriu um conhecimento a mais. Então eu vou tentar entender, buscar nos dados o que que aconteceu. Agora, se eu encontrar nos dados, porque eu estou percebendo que o Cláudio realmente ele é mais rápido, tem um chamado, ele atende logo, ele vai lá, presta, e aí, pô, esse cara tem um diferencial, então, pô, eu acho que ele merece ali um aumento, às vezes uma bonificação. Então, hoje está acontecendo muito isso, né? A empresa chega e ela diz o seguinte, se você atingir ali a meta em si, você tem uma bonificação financeira, né? Então, nós estamos respirando isso. Aí o setor, como eu disse, todos os setores têm buscado essa compreensão dos dados em si. Não é só o que ele vai receber, como eu diria agora, eu vou verificar essa diferença. Né? Há 2 meses atrás, essa empresa aí, uma outra empresa grande de um frigorífico nacional, eu sou consultor com eles chegaram para mim, Tadeu, eu estou precisando entender esses chamados aqui dos meus analistas de suporte. Né? Eu desenvolvi uma ferramenta para eles lá de chamado. Eu preciso entender qual é o chamado que abre mais, qual é o chamado que abre menos, quem é o setor que abre mais, quem é o cara que está atendendo assim, assim, quanto tempo ele resolve. Por quê? Porque a empresa ela quer passar por um padrão de qualidade para ela atingir uma ISO. Ela quer atingir uma ISO, e aí isso influencia nisso. Né? O tempo de resposta, o tempo de retorno, a qualidade do atendimento. Né? Então, nós monitoramos isso. Né? Hoje é monitorado através de pega uma ferramenta. Pessoal. Vocês já perceberam que hoje todo mundo, vocês vão para os locais, o pessoal, cara, dá para vocês validarem aí a minha. Você gostou do atendimento? Você já deve ter passado por isso. Quem vai muito em farmácia agora, né? O cara disse: você podia validar o meu atendimento aqui? Se você gostou, né? Por quê? Porque esses caras estão sendo monitorados. Né? Os dados que vocês estão entregando, alguém em cima está analisando esses dados e dizer, cara, esse cara tem um melhor retorno no atendimento, ele deve ter um atendimento. A gente sabe muitas vezes que isso aí é direcionado. Eu sei que quem já pegou isso, às vezes o cara chega para mim e diz, cara, dá para você apertar aí nesse aqui com o coraçãozinho? Às vezes, a pessoa que é o mais humilde, a pessoa chega lá e aperta, pá. Ele não sabe nem o que é, né? Eu já vi o cara chegar para mim e dizer assim, se eu poderia apertar nesse aqui, último aqui para mim, por favor, para validar o meu trabalho. Ah, beleza. É, é, já te direcionando, né? Isso aí a gente chama na estatística que a gente está infectando o campo amostral.
Tá? A gente até vai falar um pouco disso aí, que é o que? Você está direcionando a pesquisa a ser tendenciosa. Né? Acontece, o cara não quer ser demitido, pô. Por quê? Porque aí é aquela história dos dados vai influenciar a tomada de decisão da empresa em relação àquele atendimento. Será que se realmente o atendimento foi de qualidade? Né? É a pulga que a gente que trabalha com os dados, a gente pensa logo nisso. Né? Só que é como hoje a gente percebe, é, a gente tem visto que os dados estão sendo tendenciosos e infectados. Por quê? Porque muitas vezes ele diz lá para você, você poderia apertar aqui, por favor? Ele já aponta onde a pessoa vai dar nota, né? Para ver já, a pessoa vai lá e aperta. Né? Como eu digo, hoje é tendencioso, né? Tendencioso, né? Então tudo hoje está passando em relação do que nós estamos conversando agora, vivendo o mundo dos dados, né? Teve um pesquisador internacional, não estou lembrado do nome, mas ele falou o seguinte: hoje o novo petróleo são os dados. A partir desses dados, nós tomamos decisão. Principalmente, tá, pessoal? A gente que é da área de tecnologia, tá? A gente que é da área de tecnologia, vocês, todo momento, estão sendo analisados por esses dados, tá? Por isso tem se falado muito de LGPD, para proteger os dados de vocês, as multas chegando a ser 50 milhões para esses dados não vazarem, né? Os celulares de vocês hoje entregam todo momento dados para Google, para onde vocês andam, quantos passos vocês deram, né? Todos os percursos que vocês estão fazendo hoje a Google tem, né? Então hoje a gente coloca isso assim, nós vivemos com essa entrega, né? Com essa entrega de dados direto, né? Pessoal que gosta aí daquele, né? O smartwatch, né? Para ser toda hora aí, cara, quantos passos eu dei? Aí aquele cálculo é baseado ali na estrutura, dá para fazer tudo pelo Google. Google Map consegue fazer todo o teu monitoramento. Quem lembra, se você entrar, se você digitar no seu celular ali, não, você digita no Google Active, né? Vocês vão ver lá, deixa eu ver aqui, aqui ó. Bem-vindo às atividades do Google. Tu pode bloquear, isso aí é verdade, tá? Então aqui vocês têm, ó, todas as atividades de vocês, olha. Todas as atividades de vocês. Olha, eu acabei de pesquisar, olha. Você visitou o Microsoft Learning compilador de resposta, tá vendo? Tem também, só que eles tiraram daqui, tá? Aqui não tá mais o mapa. O mapa agora é só pelo celular. Mas aí você consegue ter a linha do tempo, você consegue ver os históricos. Lembrando que tá só para avisar, isso são dados da sua movimentação que o celular entrega, tá? Nós fizemos um trabalho uma vez aqui, eu e o professor Eudes, a gente fez assim, você desliga o celular, tá? Fizemos ele desligando, ele entrando no modo avião e ele ligado. E a gente meteu ali um firewall no meio para verificar a comunicação. Cara, depois que tu liga o modo avião, ele guarda todos os dados ali, mas na hora que tu tira, ele manda de uma vez só, para Google. Né? Tudo que tu tem, né? Lembrando, tá? Só falar uma coisa que também agora, tá? Essa criancinha aqui, né? Que a gente tem, não sei se a minha câmera tá aparecendo direitinho. É o celular, tá aqui. Esse cara aqui é hoje o maior espião que a gente tem. Tudo que vocês falam perto desse cara aqui, ele manda esses dados e ele guarda esses dados ali. Se de repente vocês estiverem falando muito sobre questão de viagem, né? Ah, eu quero viajar para tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. Cara, quando tu abre o celular,
já começa a aparecer para você programa de viagem para tal lugar e assim vai. É, teve uma situação da Alex que teve até um BO, parece que ela entregou a informação, não foi? Eu me lembro dessa história aí. Sim, o dilema das redes que entrega sobre isso. Tem também o caso da baseado nos dados de entregas políticas, né? Isso aí eu trabalhei em 2000, na última eleição, eu fui contratado para fazer essa questão de análise de dados políticos, né? Cara, isso dentro da rede social é lindo. É lindo porque, por incrível que pareça, pessoal, vocês entregam tudo. Vocês dizem onde vocês estão, vocês adoram tirar uma fotinho. E aí, hoje, eu analisando os dados, você triangula, faz a triangulação de tudo, tá? Só para lembrar, eu trabalho como perito e a gente dá para triangular, dá para te geolocalizar, dá para ver para onde tu andou, né? O Instagram vive disso também, tá? Eu até brinco muito com isso. Os dados e vinculados às redes sociais. Cada Instagram de cada pessoa é diferente porque você alimenta com dados diferentes, né? E esses dados vão entregar informações diferentes para cada um, né? Então, tem como escapar, né? Eu digo para vocês é, em relação à informação, né? Eu não vou falar aqui, mas, por exemplo, o nome do local, tá? É uma faculdade, tá? E eu já fui professor de várias faculdades aqui. Então, por exemplo, hoje, não posso, pô, senão eu não vou colocar no YouTube e eu tô ferrado. Igual aquela da aula de rede híbrida que eu tive que editar do registro que eu coloquei lá, eu tive que editar depois. É, você pensa lá que você vai contratar o profissional pela sua qualidade a qualidade acadêmica dele. Você quer um professor que estudou, que fez todo um trabalho, que fez um investimento na sua carreira e você quer absorver aquele profissional. Tem muita faculdade atualmente que contrata o cara hoje pelo seu número de seguidores, porra. Né? Então isso tem influenciado as pessoas, o cara, o número de seguidor influencia, né, até na educação. Então, esse cara vai trazer mais gente aqui para nossa faculdade. Traz ele. Não, mas a gente tem um cara ali que o cara escreveu, o cara publica na revista internacional. Isso aconteceu com um amigo meu. O cara, porra, é fantástico, não sei o que e tal. E ele perdeu a vaga para uma outra professora que tinha uma titulação muito menor que ele, só que ela era de rede social. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Também, e aí acho que até foi o Edson lá em cima colocamos, depois até fala ali da Lene colocou das câmeras, é que a gente também valoriza demais isso. A gente acaba dando um preço, tipo, valorizando isso de um jeito, que aí a sociedade usa isso em nível de mercado, né? Se torna, existe aí uma matéria chamada que é de informação, né? Existe uma teoria chamada teoria da verdade. E dá essa matéria a gente dá uma matéria em sistema de informação falando sobre teoria de verdade. O que é teoria de verdade? Você chega a dizer assim que aquele cara, né? Vamos pegar aqui um exemplo, um YouTuber, né? Olha a questão da influência dos dados, né? Você chega lá e começa a dizer, o cara tem 1 milhão, 1 bilhão de seguidores. Ah, esse cara aí fala a verdade. Tudo que esse cara falar é verdade. O teorema da verdade é esse, cara, o cara pode contar uma mentira, duas mentiras, três mentiras, quatro mentiras. Mas se chega um momento que você começa a acreditar tanto, em algumas situações que ela se torna verdade absoluta. Então tem gente hoje que diz assim, aquele cara que tem é o cara que tem mais seguidores na internet, o que ele falou é verdade.
isso tem acontecido. A gente tem que tomar cuidado com os dados. E a gente tem analisado isso. Uma mentira contada pode virar verdade, né? Então temos muito cuidado com isso. Nós, como analistas de informação, analistas de dados, a gente tem que tomar cuidado porque nós temos o conhecimento em relação a isso. A gente tem está fazendo essa discussão agora. Mas aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, né? A pessoa que está lá na sua casa, né? A pessoa mais humilde. Então, às vezes, sempre eu digo, eu coloco isso como meta da minha vida. Sempre falo com meus alunos, quem é meu aluno fala assim, quem tem um conhecimento tem que ajudar aqueles que estão dentro do teu conhecimento, né? Parece aquela frase de anime, quem é mais forte tem que ajudar os mais fraquinhos, né? É isso que eu penso, assim que eu tenho que preparar isso aí. Então, nós temos que pensar, as análises de dados, elas vão entregar essa informação, e como ela vai ser entregue? Aí sim entra uma coisa que hoje as empresas estão fazendo muito. Então, isso aí, a gente tem discutido as regulamentações, tá? As proibições do que pode ou não pode. Existe a LGPD para isso. Só que eu digo assim, aqui no Brasil tudo é um pouco mais complicado, tá? Entenda que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu não tem nada a ver com governo. Isso é mentalidade, tá? Por exemplo, a gente já em 2012, se eu não estou lembrado, se colocou a pauta que as empresas teriam 2 anos para preparar sua LGPD. Começar a organizar, tomar cuidado com esses dados, né? Contratar os profissionais para fazer as organizações. 2 anos depois, nós estamos em 2026. Cara, tem empresa que não sabe nem o que é LGPD. Tem empresa que diz, cara, nunca vão aparecer aqui. Não te preocupa. E tem gente que soma com isso, tá? Independente disso aí já. Cara, ela ainda posta a foto do cartão de crédito. Mas voltando. Todas essas informações, como é que a empresa ela vai trabalhar com isso? Ela vai justamente usar o que nós chamamos de BI, a chamada Business Intelligence, ou a chamada inteligência de negócio, né? Através do BI, ela vai pegar essas informações e aí ela vai tentar ou aumentar o lucro, ou reduzir custo, ou ela vai de repente lá tentar entender melhor o cliente, tá? E ela vai partir do princípio, né, de tentar ali, detectar situações, detectar falhas, encontrar indicadores, tá? Que aí ali estamos chamando de KPI, tentar prever essa situação de venda. Tá? Então, cara, é muito importante porque no dia atual tudo que a gente faz gera dados. Tudo gera dados, né? Sempre tem alguém perguntando se tu gostou, se tu não gostou, se tá bom, se tá ruim, né? Se foi entrega rápida, se foi curta, se foi longa, se demorou, se chegou frio, se chegou quente, né? Para que esses dados me entreguem alguma informação e a partir daí eu possa melhorar, tá? Todas essas etapas que a gente está vendo na tela, que a gente viu reduzir, aumentar, prever, entender, detectar, acompanhar os indicadores que são os KPIs, isso tem que ser entregue de alguma forma. Hoje a gente não tem mais aquele tempo que a gente traz a tabela aí. O cara não quer ver mais a tabela. Ele quer centralizar e chegar lá e ver o gráfico. Se você perceber, o nosso Enem faz isso. Praticamente hoje tudo é gráfico, é análise. Presta atenção com a troca.
no nosso época de vestibular para hoje, é muita análise, tem muito gráfico. Então, a gente tem que ter essa visão analística, né? Então, hoje, o que a gente faz? Uma das nossas missões é transformar esses caras aqui, ó, nesses gráficos lindões aqui que a gente está vendo. Isso, Elza. Elza, né? Elza. Eu li Elza, eu já pensei lá na Elza do desenho animado, que eu tenho duas filhas, já viu, né? Tem que assistir todos os desenhos animados. Elza, eu lembrei da. Né? Então, então o que acontece? Só é aplicativo, cara, necessita disso para melhoria, tá? Necessita isso para melhoria. A empresa de aplicativo de carros, cara, por exemplo, tem feito muito para aumentar a qualidade. Mas tem muita gente que vai lá e tenta burlar o processo para tentar manter o carro, por exemplo, rodando mais tempo, né? Eles botam até um certo tempo, teu carro de tantos anos para cá pode rodar, né? Coisa bacana aí, brasileiro sempre dá um jeitinho, tá? Então, por exemplo, voltando aqui nossa brincadeira aqui, uma dos nossos trabalhos vai ser transformar esses dados, tá? Transformar esses dados em gráfico, tá? A gente precisa transformar esses gráficos, que hoje nós chamamos isso de dashboard, tá? Esses gráficos aí que a gente vai desenvolver. Lembrando que para chegar até o gráfico, nós temos que organizar os dados, transformar esses dados, aplicar, às vezes, cálculo nos dados, estatística nos dados, filtragem nesses dados, para encontrar a resposta que o gestor está precisando, e a partir das respostas que a gente conseguir, a gente vai desenvolver é, esse dashboard. Normalmente hoje, tá? Tem os relatórios também hoje estruturados, né? Textuais, mas normalmente quem a gente trabalha com Power BI, a gente está entregando mais dashboard, tá? 80% do processo ali é para dashboard. Tu pode criar ali uma saída de pergunta. O cara te gera 10 perguntas, o gestor traz, e aí tu gera um relatório de saída para ele. Ó, tá aqui, respondendo a tua pergunta, tanto. Tua pergunta, tanto. Tua pergunta, tanto. E aí tu consegue gerar com o relatório textual que a gente diz. Então, o dashboard, por que a gente acaba hoje ser mais bonitinho? Porque hoje ele é simples, ele é objetivo, ele é até menos cansativo, tá? Porque quem naquela época pegava aquele relatório 15 folhas de número, porra, e o cara ficava, bicho, isso aí já com dó flex já para ler, né? Então, atualizado, o visual hoje é mais bonitinho, hoje pelo celular, né? O pessoal vai pelo celular, a pessoa aparenta, tá? Pelo um tablet hoje, né? O cara hoje pelo um tablet tem lá o seu dashboardzinho, ele pode viajar, colocar isso no SharePoint, na internet, independente de onde ele esteja, ele tem acesso à informação, né? Porque hoje o mundo ele não pode ficar só preso, ele pode colocar numa televisão. Isso aqui, cara, é muito bacana, né? E a gente hoje entrega isso aí, né? Como diz, para a empresa, né? Então, o que a gente toca? Aí eu toco até em relação que traz aquela pergunta que o. Ah, isso aí depende. Eu ia até pegar. Isso depende muito, Edson. Vamos lá. Se for por exemplo, portal transparência, são dados públicos. São dados que foram analisados, vão gerar uma saída e eu tenho dados públicos para lá. Tá? Mas dados da empresa, hoje normalmente são dados privados. Tá? São dados fechados da empresa. A gente coloca num portal, esse portal tem uma senha lá, o usuário, o dono entra, e aí só ele vê essa informação lá, ou a equipe vê.
Mas aí é outra coisa. Isso aí é análise da informação. O que é a análise da informação? Ela é uma área da área de sistema de informação, onde a gente estuda o dado para ver se ele pode ser público ou privado. Você já deve ter já escutado isso muito na televisão. Aquele dado vai ficar trancado por 50 anos, ele é secreto. Isso existe, tá? Isso aí é que tu acabou de falar. Então, o que acontece? Normalmente é uma comissão, tá? Participei, acho que umas 4 vezes disso aí, no governo anterior, tá? Com isso eu não tenho partido. O cara me pagou, fui fazer o serviço. Aí a gente analisa, porque, pô, a gente pode falar nada hoje, porque o cara ele fica, porra, direita, esquerda. Na verdade, eu tenho direita e tenho esquerda, tenho os dois lados, então eu nem brinco. Todos os dois recebem. Esse que recebe e esse que recebe. Os dois conseguem pegar dinheiro com uma facilidade. Mas vamos lá. É, 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 pô. Aí, vamos lá. O que acontece? É feita uma comissão, a comissão vai analisar a informação e vai verificar com a equipe se essa informação, esse dado, pode criar uma tomada de decisão, tá? Uma decisão pública em relação à população em geral tá alguma coisa errada. Se de repente diz, olha, isso aqui não é legal, não está legal, então a gente vai tornar esse dado privado. Aí fecha o dado e a gente diz, esse dado privado ele tem que ser classificado. Vamos classificar ele lá. Sigiloso, secreto, qual é o tempo que isso vai ficar aqui? Cara, 5 anos, 10 anos, 30 anos e assim vai. Normalmente, os dados privados são dados fechados pela maioria entre o grupo, tá? Seja ele estadual, municipal ou empresa privada. Agora, dados públicos são dados, às vezes, que hoje a gente tem um portal transferência. Ele é um dado que foi organizado e está lá para análise. Né? Eu vou até mostrar para vocês alguns sites disso, que são dados públicos que a gente pode usar. Né? E lá você pode usar esses dados para estudar, tomar decisão de negócio, várias situações que não vai influenciar, né, ou de repente afetar. Apesar que tem caboclo para tudo hoje. Os caras às vezes pegam uma coisa e transformam numa bomba. Né? Então vamos voltar aqui. E acho que até a pergunta que tu tivesse, o Edson fez, só tem dado gráfico? Não, hoje eu tenho um relatório e o dashboard. O relatório é aquela coisa mais detalhado, só que ele é mais longo, ele serve muito para auditoria, né? Tá aqui, ó. Ele é estático, tá? Hoje ele é um documento histórico minucioso, eu tenho que parar, analisar isso devagar ali, né? Já o gráfico, ele já é uma visão resumida, né? Ele já é estratégico, dinâmico. Por que dinâmico? Porque num gráfico daquele, eu posso dizer assim, cara, vamos a um gráfico de venda mensal. Se eu der um clique nele, ele vira semanal. Se eu dou um clique nele, ele vira diário, entendeu? Do dia. E eu posso, eu quero ver trimestral, semestral. Eu consigo fazer isso num gráfico. Isso eu vou mostrar como faz com vocês. Então ele é dinâmico, que a gente chama de drill down. Aqui, ó, até falando da técnica. Tá? Ou fazer filtros. Cara, eu quero ver só a nota do Edson. Só a nota do Cláudio. Só a nota da Maristela. Então, isso aí eu posso mexer lá em tempo real e ver isso. Tá? É dinâmico. Isso faz com que eu possa ter uma tomada de decisão mais rápida. Sim, pode. Eu posso, de repente, gerenciar, fazer a documentação. Eu tinha um período desse, eu trabalhei no TJ, e aí eu gerava os relatórios de venda e compra, né? E eu guardava na documentação para que no dia que eu saísse da frente da TI, né, se alguém fosse ver no futuro, tá aqui, ó. Esse cara aqui comprou isso, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, para mostrar que estava tudo dentro da lei, entendeu? Para que no dia não chegasse lá e disse, olha, entrou esse dinheiro, pô, mas esse cara gastou com o quê? Deve ter levado. Não, porra, tá lá, tá tudo documentado. Eu imprimi todos os relatórios de compra, relatório de saída.
guardei, documentei e coloquei tudo bonitinho para depois dizer assim, pô, tá aqui, o cara não levou nem um centavo daqui, tudo era o dinheiro. Isso aí vai muito de gestão, tá? Isso aí, gestão, relatório de nota fiscal de compra, tudo você pode colocar embutido aí. Então hoje, e aí a gente chega na nossa brincadeira, o Power BI, tá? Cara, Power BI, pessoal, o BI, ele não, presta atenção que eu vou dizer uma coisa, o BI, ele não é nem nosso da TI, tá? Nós que já deram aquela uma olhada ali, cara, aquilo ali dá para fazer a coisa mais, vamos dar um power up naquilo ali, vamos melhorar tal. O BI, na verdade, ele já vem lá da administração, tá? Essa administração de negócio inteligente. Só que aí as técnicas a gente absorveu e trouxe ferramenta para a galera da gestão para ficar mais dinâmico, tá? Antes do Power BI, vocês têm noção, a gente tinha ferramentas caríssimas, caríssimas, caríssimas. Nós estamos falando de investimento aí de 100 mil, 200 mil reais. Vocês têm noção? Tinha uma empresa antes do Power BI que eles compraram a ferramenta de BI deles ali por 150 mil reais e eles pagavam 20 mil reais de licença por mês para essa empresa. Participei do processo com eles lá de implantação, né? Então, cara, se cobrava muito caro por isso, tá? Em contrapartida, o Excel, tá? Sempre foi muito usado, tá? Sempre estava lá, na manha, aquele velha Excel mania, né? De fazer uma tabelinha, começou a ter aqueles gráficos mais bonitos, né? Tava lá só na manha, não tinha o poder do que aquela ferramenta de 100 mil tinha. Mas aí, cara, lá no Excel lançou uma coisa que começou a mudar tudo, né? Uma ferramenta chamada Power Query. Porra, bicho, isso mudou a visão da Microsoft em relação à ferramenta. A gente começou a parar de ser. Eu até brinco quando eu faço contratação lá para a empresa e diz assim, cara, tu é fazedor de tabela ou tu é analista de tabela? Eu até falo para os caras, começa a chorar e diz para mim, né? Porque tem um cara que ele só é tabela, o que eu até digo, brinca de tabela. Ele senta, olha lá e começa, tá? E tem um cara que tem a tabela e ele analisa a tabela. Ele vê os dados, ele entrega essa informação para a gente. O Power Query trouxe isso para a gente, essa possibilidade, né? O poder para o Excel para a gente virar analista. Pode começar a chorar o pessoal que queria tabela. Mudou, né? A gente chegava lá e contratava a tabela assim, tu sabe quantas fórmulas do Excel? Porra, esse cara é bom de Excel. Vamos contratar ele. Agora não é só criar tabela. Agora eu tenho que analisar também, né? Cara, a Microsoft olhou aquilo de olho de ponta e disse, cara, dá para ganhar dinheiro com isso. Vamos pegar o Power Query, e vamos criar uma outra ferramenta. Vamos pegar o BI, pegar a parte gráfica do Excel e vamos meter o Power Query. Tá lá, ele tá lá bonitinho. Se você procurar dados no Excel, ele tá lá. Guardadinho. Ele já tá duas versões já. Com a união dos seus poderes, nasceu Power BI. Pronto, meu amigo, tinha nossa ferramenta, né? Feliz da Microsoft dizer assim, vocês têm mais uma ferramenta para comprar. E o cara tinha o Excel com as suas limitações, né? Para quem sabe, o Excel existe uma limitação, tá? Se eu estou levando lá é 1 milhão, a quase 1,5 milhão de dados. Depois babau. Isso se tu tiver uma máquina boa, tá? Se não tiver. E o Power Query chegou para assumir esse pedaço gráfico do BI. Aí tu pensa lá, Tableau,
Ferramentas que antigamente a gente pagava 100 mil, empresa lá que pagou 150 mil, vai pegar lá o Power BI, que paga R$ 70, pô. Mas ainda tem a versão gratuita. Não chora, ainda tem a versão gratuita. Não precisa ficar preocupado, porque a versão gratuita já me entrega muita coisa, pô. Né? E conecta banco, limpa, faz todo o processo de transformação, de extração, de carregamento. Lindo. Passa a cruz e enterra as ferramentas de 150 mil, 200 mil. Todo mundo teve que se repensar porque o Power BI mudou o mercado. Isso a gente não está nem tocando no assunto, como aí a IA também dá suporte a isso, tá? Já estou tocando só no Power BI. Né? Então entenda, tá? A ferramenta veio para ficar, ela modernizou todo o processo. Power BI chegou e se tornou hoje, como eu disse para vocês aí, o pessoal chega aqui e às vezes manda mensagem, professor, agora aqui na empresa, Power BI virou requisito básico. Virou parte do básico de informática. O cara tem que ter pacote Office Power BI para ser contratado. Agora diz, onde vai fazer curso de Power BI? A maioria dos cursos de informática hoje está tudo fechado. Hoje é Senai, pai. Só tem aqui dois aqui, atualmente, olha, Rodrigo e Tadeu. E passa reta. E a gente vai melhorar isso. Vamos melhorar ainda mais com o curso aí. Só que olha só, Power BI, Power BI, porra, eu esqueci, olha, ela vai ficar braba comigo, vai ficar gravada. A professora Luana, pô. Pois ela vai ficar mordida comigo, eu esqueci dela. Que tá vindo, que é outra professora de dados que tá vindo para cá com a gente. Então, só lembrando aqui, Power BI, é o seguinte, a Microsoft, ela montou PECs, tá? Só você interessar. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui. Para não ter choro, cadê? Eu já tô com a ferramenta já. Microsoft Power BI. Vai aparecer. Até tiraram a foto do cara aqui, né? Tinha um cara aqui que aparecia aqui na frente. Até sacaneava com ele, mas não tá mais aparecendo. Deve aparecer ainda. Então, olha lá. Site do Power BI. Apesar que também hoje dá para instalar pela loja da Microsoft, tá? Se você procurar aí no seu essa barra de tarefa, tem uma lojinha também lá chamada Loja da Microsoft, também tá para estar por lá. Tá? Então, aqui no Power BI, eu tenho algumas situações que o Power BI mudou muito, até porque chegou um cara também aí para mudar o mundo da Microsoft, que eu acho que a Microsoft está até arrependida desse investimento, porque um cara ontem falou sobre questão de IA condensada. Esse é um outro assunto, né? Mas gastou 1 bilhão aí nessa brincadeira para ter o chamado Copilot, a inteligência artificial. Para tudo, né? Hoje o Copilot está quase até no Xbox, está entrando já. Então o que acontece? Eu tenho hoje níveis de Power BI, né? Lembrando porque quando a gente trabalha com dados, eu tenho hoje o analista de dados, hoje eu tenho o júnior, o sênior, eu tenho o engenheiro de dados, eu tenho o cientista de dados, né? Então eu tenho hoje várias ferramentas que vai ali agregar valores para minha empresa. Esse aqui vai entrar como primeiro nível, tá? Então quando eu chego aqui, ó, a Microsoft Power BI se tornou parte da família 365, tá? Que é hoje Windows, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Point da vida, Point. Então, hoje tem uma porrada de coisa, depois virou uma família. E aí, o que acontece? Power BI está lá dentro. Né? Então, eu posso adquirir, usar o de graça, mas eu posso também adquirir para a empresa. Existem suas vantagens e as suas desvantagens, tá? Então, eu tenho também aí, no avanço do Power BI para dados maiores, aí para uma outra situação, que é já dados baseado em cubo, foi criado aí o Fabric, que já está bem aqui em cima, ó, que é um avanço dessa tecnologia de uso de dados, né, que a gente está
a gente está até implantando lá no frigorífico, a gente tem um Fabric, que é a nossa base de dados. Mas aqui vocês vão ter toda a história com o Power BI, o que pode ser feito e o que a gente vai sofrer junto aqui para fazer. Preço, vou dar uma clicada aqui no preço, para a gente poder entender aqui o que a gente tem. Calma, relaxa. Relaxe seu bolso, porque a gente não vai comprar nada. Você pode. Se você quiser doar para o dono da sua empresa, aí é outra história. Mas olha lá. Conta gratuita. Criar relatórios avançados, interativos, análise visuais. Cara, isso aqui é o suficiente, meu amigo. Para a gente que vou ensinar técnica com vocês montam qualquer relatório. Vou ensinar técnica matemática, estatística, a gente mete, a gente cria qualquer relatório. Tá? A conta gratuita é o suficiente para a gente. Tá? Então, o que eu aconselho que a gente vai fazer é que vocês desçam a versão gratuita. Relaxa que a gente vai mostrar onde a gente vai trabalhar isso aí. A segunda que a gente tem aqui, que é o Power BI Pro, tá? O que acontece? Normalmente, com você, com a versão Pro, você vai adquirir ali a estrutura do 365, tá? E aí você pode também começar a publicar os seus dashs dentro de uma plataforma da Microsoft, que é o SharePoint, né? E aí, de qualquer lugar do mundo, o dono da tua empresa, o teu gestor, pode ver esse relatório, pode ver esse dash. Né? Então aí o Edson, gestor de TI, está lá na Inglaterra, precisa ver o dashboard da empresa dele. Né? Então o cara tem que ter uma versão aí Pro para ele poder compartilhar essas e publicar isso dentro da estrutura da empresa. Vai ficar segura, dentro da respeitando a lei de proteção a dados. Né? Ele vai entrar com o login, tem uma senha dele e aí ele vai ter acesso ali ao dashboard. Uma das outras vantagens do Pro, com a publicação do dashboard, você pode também no seu celular instalar o Power BI. Lembrando que o Power BI do celular e do tablet, ele não é para editar, tá? Como é a versão do PC que a gente vai usar para criar e editar. É só para visualizar. Tá? Ele vai visualizar o que você fez lá na empresa. Você consegue ver de qualquer lugar do mundo ali por sua estrutura menor. Tá? O Power BI Premium para o usuário, presta atenção, que esse aqui, ó, ele não aparece por usuário porque você vai comprar, tá? Vai pagar ali, olha, usuário por mês. Aqui a versão Premium, tá? Significa, eu tenho outras ferramentas a mais ainda, tá? Tanto o Pro como o Premium, vocês têm ali o Copilot para ajudar. Cara, facilita. Me perdoe, o pessoal que briga, não sei o que da IA, não sei o que e tal. Facilita demais, 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 demais. Não é para IA fazer teu trabalho. Você, tá? Não vamos ficar. Não sei nem se eu posso falar nisso, mas na moleza, ia usar outra palavra, né? Você deve. Boa, deve. Tô com dúvida. Tô com dúvida como fazer aquele gráfico. IA me ajuda. Como é que eu vou montar aquele gráfico? Cara, ela vai dizer, olha, pega aquela coluna, pega aquela tabela, pega aquilo, tal, une e vê se realmente é ali. Você quer que eu faça? Eu não quero, eu quero fazer, que eu quero trabalhar. Aí você vai lá e monta, tá? Porra, não vai chegar também e dizer, porra, monta pra mim, porra, aprende. Aí que às vezes eu falo para aqui, pessoal, às vezes quer usar IA, usa IA, mas aprende. Não diz para ela fazer as coisas, senão daqui a pouco tu não sabe fazer. Ela some e ferrou tudo. Pergunta qual é o processo. Aí você monta, você mesmo monta. Pergunta como é que ela chegou nessa informação.
Naqueles casos mais que tá com a corda no pescoço, faz aí rapidola. Olha, a minha IA, ela tem parâmetros paraense, tá? Pai d'égua, ela sabe o que é pai d'égua, ela já sabe o que é bacana, né? Aí eu falo com ela, pô, ficou pai d'égua o negócio aí, ela, elogia e tal, tá instruída, essa aí tá instruída. Só um açaí, aí ela já fica assim feliz. Então, o que acontece? Usem a ferramenta ao gosto. Só que eu só vou conseguir isso com as versões pagas, tá? Pro e a Premium. Pro e Premium. Eu já ensinei essa da farinha da Margota com ela. Ela ficou em dúvida do que era. Aí eu tive que ensinar ela, tá? Não significa, tá, pessoal? Ah, professor, mas a gente vai aprender ali a conta gratuita, não tem isso. Cara, não esquenta a cabeça. Hoje tem outras IAs que a gente pode usar e confrontar os dados. O importante é usem as ferramentas que tem para que vocês aprendam e aí vocês possam depois fazer. Vai ficar, Manuel. Vou terminar, eu vou parar a gravação. Depois eu espero aí a Google me mandar mensagem, depois eu subo lá no YouTube e mando o link para vocês, tá? Qualquer um de vocês podem descer o Office, tá? Desculpa, Office, Power BI. Só para você ter, onde é que eu vou fazer isso, tá? Se vocês forem pegar aqui do site, tá? For aqui do site. Aqui no site tem produto. Olha a família Power BI como ela é gigante, tá vendo? E aqui eu vou pegar, olha, Power BI e eu vou em Power BI Desktop, que é aquele que eu vou colocar da minha máquina. Eu vou clicar. Vai, ó, falei que ia aparecer o cara. Cara, não sei até hoje por que não tirar, mas deixa o cara aí. Mas olha lá. É, vai aparecer duas opções para mim: baixar e as opções avançadas. Se eu apertar no baixar agora, ele vai abrir a loja da Microsoft. Tá? Ele vai abrir aqui, ó, vai pedir para abrir a loja da Microsoft. Deixa ele abrir aqui, eu vou puxar para vocês aqui na minha tela. Vem cá. Aqui, ó, vai puxar a loja da Microsoft e vai pedir para te instalar. Aí você clica em instalar e aí ele vai instalar no teu computador, beleza. Ficou, fechou. Aí depois quando ele terminar, você só procura lá no seu botão. Vou falar dos dois, tá? Você olhar aí o Power BI. Opa. Aí vai aparecer lá pra gente aqui, ó, Power BI Desktop, tá vendo? Ou você tem a opção avançada, é aquela que você desce, de repente estou no trabalho, eu quero levar, ou quero ter o instalador do Power BI guardadinho. Você clica aqui, ó, opção avançada. Ele vai vir para cá, ó, vai dizer qual é o idioma que você vai fazer o download. Vai lá que vocês querem aprender, pegar em chinês ou em outro idioma, né? Francês, ou deixa no português Brasil e clique em baixar. Aí ele vai trazer o executável aqui, ó. Aí eu vou salvar, salve no download de vocês, ou de repente vai para colocar no pendrive e assim vai, né? Vai lá. Não é pequeno, tá vendo? 698. Já foi pequenino. Já foi. Um dia ele foi pequenino, hoje ele cresceu. Já tá. E cada vez está aumentando porque tem mais ferramenta, tem inteligência artificial embutida agora, tem várias situações novas, né? Mudou muita coisa. Pra vocês terem noção, todo mês eu estou olhando material de Power BI, isso fala da comunidade do Power BI, porque toda hora tem ferramenta nova aí, né? De implantação. Tá? Então vou deixar ele fazer aqui o download. Vou fazer isso agora com vocês, na mesma hora. O meu tá. Quem vai instalar a primeira vez, ele vai aparecer lá para instalação, tá? Olha lá. Vai aparecer esta telinha. Eu vou avançar. Vai aparecer aqui na minha tela aqui uma confirmação, porque eu preciso de permissões do administrador da minha máquina.
tá aqui. Deixa eu puxar para a tela aqui, que veio aqui para baixo. Ele vai verificar se está respeitando todos os requisitos da tua máquina, tá? Calculando lá se tem espaço, tu não gastou o teu disco com todos os filmes do cinema, com todas as fotos do celular, ver se tem espaço. Aí, pesado. Olha aí, no IMAX novo, né? Ele deve demorar porque o meu já tem uma versão, ele vai estar procurando. E aí você vai instalar ele aí na sua máquina, né, para fazer essa implantação. E aí vai aparecer a mesma situação que apareceu aqui, ó, na da loja, vai aparecer para vocês aqui o outro também, ó, Power BI. Aí, ó, Microsoft Power BI, tá? Quem tiver com dificuldade nessa implantação, me manda uma mensagem, que aí me manda uma mensagem pelo menos até 10 horas da noite. Pelo amor de Deus, não vou mandar mensagem de madrugada. Senão eu posso amanhecer na Unimed. Tá? Vou colocar lá, já vou colocar o link de download lá, também no grupo, né? Vou botar o site do nosso amigo aqui para vocês terem essa. Cadê? Power BI. Pronto. Já coloquei lá no grupo. Aqui no chat também. Aí. Coloquei tanto no chat lá do nosso grupo, como coloquei aqui no chat. Então deixa ele. Isso aqui vai demorar, porque o meu vai atualizar. Tá? E aí você avança lá, faz como um amigo meu diz, solução Microsoft, né? Não tem avança, avança e finaliza para que ele possa. Por isso que eu digo que a loja é até mais fácil, porque você manda instalar, ela vai organizar tudinho para você, tá? E aí só verifiquem se vai aparecer lá o Power BI, que é para a gente poder já iniciar essa peça mesmo, né? Já dentro da ferramenta os trabalhos. Ó, até apareceu aqui para mim, deixa eu só devolver. Ó. Aí eu vou avançar, vai aparecer aqui a licença dele, ó, confirmado com a Microsoft. Isso aqui pouca gente lê, né? Mas aqui que diz, tá, pessoal, a questão de pirataria, o que pode, não pode, a lei de uso de software. Normalmente a galera, ó, software também com licenciados, olha. Solicitando sujeito a licença livre, revelante enviando uma mensagem de pagamento ó, de $5. Tem várias situações aqui. Pouca gente lê. Parece quando vocês fazem uma conta no Instagram, né? Que vocês nem lê o que o Zuckerberg está cobrando de vocês. Então eu aceito, avanço. Onde ele vai instalar, se você quiser de repente instalar em outro lugar, e aí com você, eu vou avançar e vou instalar aqui, ó. Aí ele já vai instalar e vai aparecer aquele ícone para mim no botão iniciar da nossa estrutura. Tudo bem até aqui? Não é que ele é exclusivo, tá? Tu diz assim exclusivo que ele só funciona em Windows? Isso? Não, tu consegue instalar o Power BI no Linux, tá? Mas eu acho que tu vai ter que rolar o Wine, porque ele não tem nativo de instalação. Não, tranquilo, vai ficar gravado aí você depois dá uma olhada, tá? Mas normalmente tá o. Existe soluções Linux, tá? Isso aí por exemplo, não é do nosso curso, tá? Mas é um outro curso que já é uma outra ferramenta. Mas existe soluções open source para substituir o Power BI, tá? Tem uma só para tem uma parte superset.
Ó, tá vendo? Ele é uma ferramenta open source para o cara que não quer, não tem como usar Power BI na empresa, etc. Tem, se eu não tô lembrado, tem um Tableau. Tá, aqui, eu tenho até o link dele. Ele também é um Power BI, mas ele tem a versão paga, a versão gratuita. Tem um que é muito, te usa muito na empresa, que é o Grafana, que também você pode acabar usando ele para Power BI. Se você souber montar de grafos para a empresa, e linka ao banco de dados, né, ó. Agora ele já tem até uma inteligência artificial embutida. Ó. O Bambambam hoje hoje como é, parece o Excel, né? As caixinhas douradas da Microsoft hoje é o Power BI para tudo. Tá? Então, o que eu quero hoje de vocês? Faça download, faça instalação e depois testem para ver se o Power BI está abrindo na máquina de vocês. Para amanhã a gente já começar já a falar algumas coisas de estatística e a gente começar algumas brincadeiras já do painel. Tudo bem? Pronto. Tá bom nessa pegada, tá? Vocês vão chegando para mim, vão Olha, professor, tá rápido, tá lento. Vão falando aí que a gente vai, né, se organizando. Então hoje a gente fecha aí nessa situação. Tá, as aulas elas são segunda, quarta e quinta, tá? Segunda, quarta e quinta. Por que não tem terça e sexta? Terça porque eu tenho uma aula com uma outra turma e já tá desde o início do ano. E a sexta tarde